Bom, ontem, segunda-feira, 17, foi o Dia Internacional contra a Homofobia. E isso é uma causa que eu abracei, né, por ser evangélico, por ser um pastor evangélico que abraçou o evangelho, e quem abraça o evangelho abraça a causa do pecador. Abraça a causa do pecador. E vamos lá. O que é homofobia, né? Homofobia pode ser definida como uma aversão, aversão irreprimível, uma repugnância, um medo, um ódio, um preconceito que algumas pessoas nutrem contra os homossexuais, as lésbicas, os bissexuais e os transexuais, né? E isso é homofobia. As pessoas às vezes me perguntam por que eu defendo tanto a causa do gay. Não, elas não entenderam ainda que eu não defendo a causa do gay. Eu defendo a causa do ser humano. O direito do ser humano ser quem ele é, sem nenhuma aversão irreprimível por parte da maioria, sem nenhuma repugnância por parte da maioria, sem nenhum medo, ódio ou preconceito por causa da maioria. Eu defendo o direito do ser humano que é homossexual, o direito de ele viver como um hétero, ter a tranquilidade que um hétero tem de ser hétero, um gay deve ter por ser gay. Entende? Mas esse vídeo é principalmente aos evangélicos, ou às pessoas do meu nicho, né? Da minha categoria social, vamos pôr assim, né? Já que usam esse termo, nós vamos usar, porque eles usam muito a Bíblia para condenarem os gays ao inferno, e isto é homofobia. E homofobia é crime. Eu sou a favor que seja criada uma lei que criminalize qualquer religião que aponte para um ser humano homossexual e diga: Deus te odeia, Deus vai te lançar no inferno por causa da sua condição sexual. E nesse vídeo eu quero falar a respeito do livro que eles usam muito na Bíblia para justificar o ódio, o medo, o preconceito, a repugnância, a aversão irreprimível que eles têm por um ser humano diferente, por um ser humano que tem desejo sexual por uma pessoa do mesmo sexo. Eles usam o livro de Levíticos. O livro de Levíticos, Levíticos e Deuteronômio, eles têm 635 leis, se eu não me engano, que falam que se o ser humano não cumprir essas 635 leis e mais os 10 mandamentos, essas pessoas que não cumprirem o que está escrito ali, essas pessoas não vão ser salvas. Só que os evangélicos, eles leem, não sei se eles não leem o livro de Levíticos inteiro ou se eles, por maldade, pegam só aquele versículo que fala sobre os homossexuais. Só que eu separei algumas leis aqui que fala que quem não cumprir essas leis
também vão para o inferno. E são leis que não têm nada a ver com ter tesão por uma pessoa do mesmo sexo. Em Levíticos 19, 27, no mesmo livro que diz que o homossexual não vai ser salvo, Levíticos 19, 27 diz que se você, machão, hétero, cortar o seu cabelo e a sua barba, você vai ao inferno. O mesmo livro que você usa, Levíticos, para condenar um homossexual ao inferno, diz lá em Levítico 11 que se você se alimentar de carne de porco, você vai para o inferno. Esse mesmo livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá em Levítico 11:10 que se você comer peixes, frutos do mar, peixes sem barbatana, sem escamas, se você comer frutos do mar, você vai para o inferno. O mesmo livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá, Levítico 19, 28, que se você fizer uma tatuagem, você vai para o inferno. O mesmo livro de Levítico que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá, Levítico 19, 19, que se você tiver animais de duas espécies distintas, você vai para o inferno, cara. O mesmo livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá, Levíticos 3,17, que se você comer alimentos gordurosos ou mal passados, você vai para o inferno. O mesmo livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá, Deuteronômio 22, 20 e 21, porque se você fizer sexo antes do casamento, você vai para o inferno. A mesma Bíblia que você usa para condenar um homossexual ao inferno, diz lá em Gênesis 38, 9 ao 10, que se você estiver transando com a sua mulher, e na hora que você for gozar, você ejacular fora da vagina dela, você vai para o inferno. Comer frutos do mar, você vai para o inferno. Deuteronômio 25, 11 e 12, diz também o seguinte, o mesmo livro que você usa para condenar um homossexual, ele diz que se uma mulher pegar nas bolas de um homem, nas partes íntimas, se a mulher estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então essa mulher deve ter a mão cortada e ter o olho furado. Deuteronômio 25, 11 a 12. Olha só, se você pegar se a mulher que pegar, de acordo com o livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, a mulher que pegar nas partes íntimas de um homem deve ter a mão cortada e os olhos arrancados. Comer uma picanha mal passada, que é isso? É estatuto perpétuo. É pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações, nenhuma gordura nem sangue vocês vão comer, senão vocês vão para o inferno. Está lá em Levíticos 3,17. Outra coisa que está lá, não casar virgem, viu, irmã? Você que não casou virgem, viu, irmão? Você que não casou virgem, e você, irmão e irmã, que não casou virgem, vocês vão para o inferno. E olha mais o que tem que acontecer com vocês, de acordo com Deuteronômio, no capítulo 22, do versículo 20 ao 21. Tem que levar a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da cidade têm que apedrejar essa moça, que não casar virgem até que ela morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai, e assim tirarás o mal do meio de ti. Outra coisa que tem lá no mesmo livro que você usa para condenar um homossexual ao inferno, se você entrar na igreja sem as suas genitais intactas,
intactas, sem os genitais intactos, ou sem o nome do pai na certidão de nascimento, você vai para o inferno, porque está lá em Deuteronômio 23, 1 e 2. Aquele a quem forem trilhados os testículos, ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Outra coisa, nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Está lá em Deuteronômio 23, o mesmo livro que você usa para condenar um gay ao inferno. Se o seu pai deu uma pulada de cerca e engravidou a sua mãe, você está fudido, você vai para o inferno. Está lá, no mesmo livro que você usa para condenar um gay ao inferno. Em 1 Coríntios 6, 9, Paulo diz o seguinte: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, os injustos não hão de herdar o reino de Deus. E o que Jesus Cristo disse? Não há um justo sequer, porque todos pecaram. Qual parte de todos você não entendeu? Todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Carecem da graça de Deus. Para Deus, meu irmão, não existe. O pecado do homossexual não é maior do que o pecado de um heterossexual. 1 Coríntios 6, 9 a 10, Paulo fala: não sabeis que os injustos, todo aquele que é injusto, ou seja, todo ser humano, não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados. Aí os crentes pegam isso aqui, eles só enxergam isso. Os efeminados, os sodomitas, eles esquecem aqui, ó, os injustos também não vão herdar o reino de Deus, Paulo está falando. Os devassos não vão herdar. Os idólatras, mas igreja de crente não é idólatra. Não é idólatra? Cara, você não conhece. Existe um povo mais supersticioso do que os evangélicos? Eu não conheço. Eu não conheço. Existe um povo mais idólatra do que os evangélicos? Eu não conheço. Nem os idólatras, nem os adúlteros vão herdar o reino de Deus, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, os pão duro, mão de vaca, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pois é, Pedro uma vez teve uma crise com Jesus, quando Jesus olhou para um jovem rico que não adulterava, guardava todos os mandamentos. E chegou para Jesus e disse: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: cumpra os mandamentos. Ele falou para Jesus: eu já cumpro os mandamentos. Jesus falou com ele: te falta uma coisa ainda. Vai, pega tudo que você tem e vende. E dê aos pobres, depois vem. Aí sim você vai herdar a vida eterna. Jesus estava mandando aquele cara vender tudo? Não. Só estava tocando na ferida dele. A idolatria dele, ele servia ao dinheiro, ele adorava os seus bens. Era maior do que Jesus os seus bens, tanto que ele baixou a cabeça e foi embora triste. E aí Pedro entrou em crise, quando Jesus olhou e disse: tá vendo? Quão difícil é para um rico entrar no céu? Poxa, nem um rico consegue entrar no céu, Senhor. Quem poderá ser salvo então? Perguntou Pedro. Jesus olhou para ele e falou: Pedro, ninguém pode ser salvo. Ninguém, é impossível para o homem se salvar. Nem o gay, nem o hétero pode ser salvo. Mas aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Como pode-se ver, o que não falta na Bíblia são oportunidades para que fundamentalistas oprimam todos os tipos de pessoas com trechos da Bíblia. No entanto, o mais comum é que, e o mais interessante, é que eles ignoram todos aqueles outros versículos que não lhes convêm. Eles agarram-se àqueles
versículos que eles pinçaram da Escritura Sagrada para justificar o próprio ódio e o preconceito. É ridículo querer impedir essas pessoas que não são evangélicas de comer uma picanha mal passada e de comer gordura e fazer uma tatuagem. É claro que é ridículo. Então, por que seria menos ridículo querer impedir que gays, evangélicos ou não, se casem? Porque um versículo é mais aceitável do que o outro para eles? Eu quero te falar um negócio. Esse versículo que eu vou ler agora é o versículo da Bíblia, que você precisa crer, e por ele você vai se salvar. Você não pode se bancar diante de Deus. Você não é mais santo do que um cara que fica com outro cara, do que uma mulher que fica com outra mulher. Você não é mais santo. O sangue foi o mesmo, o preço foi o mesmo, porque o pecado tem um preço só, não importa qual pecado seja. E o versículo que eu quero ler está em Atos 10, versículo 42 e 43, que diz que Jesus nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Jesus é o juiz dos gays e dos héteros. E sabe qual foi o julgamento de Jesus sobre os gays e sobre os héteros? O julgamento de Jesus foi a cruz. Ele levou sobre si a culpa dos héteros e dos homos. Ele pagou. Ninguém pode se bancar, nem hétero nem gay pode se bancar diante de Deus. E Pedro continua: a estes dão testemunho, a este que Deus pôs como juiz. Jesus Cristo é a justiça de Deus sobre o pecado do homem. A este foi a respeito deles que os profetas do Velho Testamento, todos, estavam falando, dando testemunho dele que viria. E todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados pelo seu nome. Está pago, tetelestai. Quem é você, hétero? Quem é você, hétero?